Olha, eu acho que é uma das pouquíssimas vezes em que a gente ganha de 4-2 e as atuações não são tão boas assim. Seja bem-vindo a este vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor, onde eu analiso individualmente cada jogador e o técnico Odair Hellmann na goleada talvez, né? Na vitória por 4-2 contra o Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil. E já vamos direto, então, analisar o primeiro jogador do Fluminense. Lembrando, tem uma análise do jogo, com as situações, falando da atuação do Fluminense como um conjunto. A análise POC já foi publicada. Será que é a análise individual de cada jogador? Muriel, vamos começar por ele, o goleiro do Fluminense. Que, vamos lá, nos 2 gols, zero culpa, ele não tinha como pegar nada daqueles 2 gols. Tirando esses 2 gols, ele não fez defesa nenhuma. Porém, achei inseguro nessa ida de bola. Me preocupa isso em relação ao Muriel, principalmente porque ele já tinha falhado contra o Flamengo. Não é muito de falhar nisso, mas aquele gol que foi anulado, a impressão que eu tenho é que mesmo se Evanilson não sofresse a falta, não desse ali um toquinho nele, ele também erraria aquela socada de bola. Fico alerta. Vamos ficar em alerta, né? Não é drama nenhum, mas fico alerta. Na lateral direita, Gilberto, e mais uma partida muito fraca de Gilberto. O primeiro gol nasce nas costas dele, mas a gente dá um desconto em relação à técnica, né? Não em relação à nota e ao jogador, porque às vezes você está desligado ali com 8 segundos de jogo, mas o segundo gol ele perde a bola, tá sem cobertura e ele não consegue voltar e sai o gol. Então, claramente foi atrapalhado por isso. Na parte ofensiva, a atuação dele foi prejudicada pelo Fluminense jogar muito pelo lado esquerdo. Então, a partir do momento em que ele não passou mais no meio de campo para jogar, porque não tinha muita cobertura, ele fica meio que anulado, né? Aquela questão que eu sempre falo, se é para jogar com o Gilberto jogando mais defensivo, perde-se a necessidade de jogar com ele, já que é um jogador que se destaca muito mais pela parte ofensiva. Na zaga, Nino que apesar do gol, o gol dá uma elevada na nota dele, na impressão que a gente tem do jogo, mas Nino falha no primeiro gol. No segundo gol, tem gente que vai até de repente falou, olha só como ele é lento, etc. Mas não tinha como ele pegar, né? O jogador já vem em velocidade e ele está correndo atrás do jogador por um erro de cobertura, um erro de marcação, não um erro dele propriamente. Mas no primeiro gol ele sai atrasado para pegar o jogador do Motoclube. E apesar do gol, depois que sai o segundo gol do Motoclube, né, esse que ele vem correndo atrás, praticamente não é mais exigido, já que o Motoclube não ataca depois do 2-0. E no campo ofensivo, um gol, apesar de não ser a função dele fazer gols, manda bem nisso na bola aérea e a gente chega para o outro zagueiro, que é Digão. Todo mundo sabe que a minha opinião é de que Matheus Ferraz e Nino é a zaga titular. A gente tomou nos últimos jogos gols de cabeça, gols em bola aérea, e não só os gols, mas foi um drama na bola aérea. E tem Matheus Ferraz no banco, que dos 4 zagueiros principais do Fluminense é o melhor na bola aérea. Ou seja, a gente está sofrendo por uma coisa que a gente tem a solução e o Odair não quer usar. Mas no caso de Digão, é importante destacar. No primeiro gol, o escanteio nasce porque ele antecipa numa bola. Jogada pela esquerda, ele se antecipa e acaba salvando o que seria o primeiro gol. No escanteio sai o primeiro gol. No segundo gol, tá os zagueiros tudo correndo para trás. Os zagueiros não têm culpa, como eu falei no segundo gol, apesar de eu achar que Digão corre olhando a bola com o marcador, o atacante atrás dele aqui. Ele poderia ter se concentrado para se aproximar mais desse atacante, ele tira o pé depois, né? Não alcança a bola, porque senão ele faria o gol contra. Aí você vai falar assim, mas a nota de Nino tá maior que a de Digão e você só criticou Nino e só elogiou Digão. É porque eu sei que a análise geral da coisa tende a ser mais positiva para Nino e negativa sempre para Digão. Então eu gosto sempre de colocar as coisas em parâmetros. Do tipo assim, se vocês estão elogiando muito alguma coisa, eu vou mostrar que essa coisa tem problemas. Se vocês estão criticando muito alguma coisa, eu vou mostrar que essa coisa tem algumas partes boas. Mas é claro, é nítido, é notório. A zaga tem que ser Nino e Matheus Ferraz. Na lateral esquerda, Egídio. Muito sumido, muito apagado. De novo, para um jogador que tem o nome que tem. Egídio, diferente de Gilberto, teve a vantagem de o Fluminense jogar muito pelo seu lado, mas não aproveitou porque ele praticamente não aparece no jogo. Praticamente não fez jogadas de linha de fundo, não tem quase que cruzamento nenhum, acho que são um ou dois
cruzamentos só dele, não vou lembrar o número exato agora, mas, por exemplo, muitos cruzamentos a menos do que Nenê, que terminou o jogo, se eu não me engano, com 10 cruzamentos, 6 errados e 4 certos. Então, assim, Egídio bem abaixo do esperado. Ele não foi mal, não dá pra dizer que ele foi mal, mas dá pra dizer que ele sumiu de um jogo que a gente esperava um pouco mais dele, até pela forma como o Fluminense jogou. No meio de campo, Yuri. Uma atuação, assim, vamos lá, é injusto com o Yuri a gente analisar também, porque ele sai, o Fluminense estava perdendo por 2-1, mas ele já tinha tomado um cartão amarelo, então até fazia sentido um pouco ele sair, porque se ele fica sozinho como volante, ele provavelmente seria expulso. Até onde jogou, o Yuri não teve nem muita oportunidade do que fazer, porque ele era o cara que estava jogando aonde Ganso entrou jogando mais avançado. E a gente sabe que Yuri jogando mais avançado não rende. Então a nota dele é muito menos pela técnica que ele demonstrou dentro do jogo, muito mais pela posição em que ele estava escalado. O volante que estava ao lado dele, um pouco mais recuado na verdade, era Henrique. E esse jogador é o ponto de reclamação de muitos torcedores com o Odair Hellmann. Henrique falha no segundo gol, para mim, porque ele faz muito mal a cobertura quando Gilberto perde a bola e o que estoura lá atrás em Nino e Digão correndo para em direção ao gol. E Henrique não consegue dar muita mobilidade ao Fluminense contra o Motoclube na outra parte do jogo. É porque a defesa do Motoclube era muito ruim, esse é um fato. Por quê? A velocidade que o Fluminense às vezes tentava imprimir, não dava para imprimir tanta velocidade por causa do gramado, era prejudicada por Yuri com passes lentos, domina, gira, passa. E o meio de campo do Fluminense foi muito prejudicado com isso. Eu vou analisar mais quando eu falar da entrada de Ganso para poder fazer um contraponto com esse meio de campo. Então a atuação de Henrique de novo abaixo, ninguém consegue entender o que Henrique faz, que nem Hudson, nem Dodge, nem Iago, ninguém consegue fazer o que Henrique faz e só o Odair consegue ver isso, pelo visto, né? Passando mais pra frente, a gente chega até Nenê, sem dúvidas, o homem do jogo. Até agora, o homem do ano do Fluminense também, na verdade. A gente tem eleição mensal, né? Daqui a pouco vai ter os melhores do mês de fevereiro, o vídeo sai nesse sábado. E a gente vai perceber que Nenê segue sendo o homem do ano do Fluminense, e muito baseado na sua finalização. Isso é importante deixar bem claro aqui. Como eu falei, todo mundo sabe que Nenê jogou bem, então eu vou colocar alguns pontos aqui. Nenê fez um gol de pênalti, beleza, eu sempre falo sobre Henrique Dourado, gol de pênalti vale igual, e é mérito também, ele sabe finalizar de uma marca específica que muita gente não sabe. Fez um gol de falta que eu nem achei tão bem batida. Eu achei muito mais um erro do goleiro de botar 350 na barreira e ainda entrou 2 jogadores do Fluminense. Ele não vê a bola. O goleiro, pra mim, falha. É óbvio. Não tô falando aqui que não foi. Ele bateu mal a falta e a bola entrou. Não, ele bate bem. Jogar por cima da barreira ali com força é um negócio difícil. Mas a bola não entra tão no canto assim. Eu fico puto com um goleiro que toma gol de falta desse jeito. O clássico pra mim é aquele gol de Petkovic contra o Vasco, né, no Flamengo e Vasco, aquele aos 43 do segundo tempo, etc. Em que Petkovic, que bate com a parte interna do pé, quase do meio de campo, e Elton mete 70 na barreira e fica colado lá no outro canto. O goleiro toma gol de falta muito bobo normalmente, por medo, só por medo. Mas enfim, bateu bem a falta. No caso fez o gol, bateu o pênalti e bateu uma outra falta cruzando para a área, um dos seus 10 cruzamentos para a área, que Nino toca de cabeça e faz o gol. Nenê participa dos 3 lances, além desses 3 lances, Nenê também dá um chute rasteiro de fora da área que o goleiro solta para o meio. Foi assim, ele aparece nesses 4 lances, Nenê, para fazer algo de bom. Tirando esses 4 lances aqui, que são todos eles lances de qualidade na batida da bola, de bola parada, no caso bola rolando, mas ele tem ali uma liberdade de espaço muito grande para bater pro gol, Nenê não produziu tanto. E esse que é meu medo, o dia que ele não tiver, e a gente já viu, o dia que ele não tiver não, a gente já viu agora contra o La Calera na última terça-feira, contra o Flamengo na quarta-feira anterior, o dia que ele for minimamente bem marcado, não tiver esse espaço todo, e aí a falta na frente da área for batida desse jeito, mas o goleiro armar a barreira melhor, o Fluminense não ter o pênalti. Lembrando, a jogada do pênalti ele sofre, mas é a partir de um domínio errado dele. Se ele domina certo, a bola estava ajeitada para ele bater. Ele dominou errado, a bola escapou e ele sofreu o pênalti. Então assim, a atuação do Nenê foi muito boa, mas
o que eu ia falar lá no início, eu acabei esquecendo, é que todas essas atuações foram contra o Motoclube, time da 4ª divisão, que não está nem na Copa do Nordeste. Isso vale sempre destacar, é contra o Motoclube. Nenê precisa convencer nos jogos grandes do Fluminense. Foi contra o Botafogo de Valentim, foi contra o Flamengo Sub-23 e agora contra o Motoclube. Tá resolvendo contra times que a gente não enfrentará a partir de abril. Espero muito que o Nenê continue jogando bem, que ele pegue na semana que vem o Botafogo da Paraíba e arregaça de novo, e que a gente pegue o Figueirense e ele arregaça de novo, que eu espero, que eu torço o Fluminense. Mas olhando passado e presente dentro desse ano, não me parece que é o que vai acontecer. De qualquer forma, o importante é a gente sempre ter noção o que você aí, ó, Leonardo, você, Cristiano, disseram logo após a eliminação contra o Lacalheira, de que a gente não pode se iludir em jogos assim. Vamos um pouco para frente, vamos falar do trio de ataque, o tempo tá bem grande já, mas eu vou ser bem breve assim, sobre o trio de ataque, porque Fernando Pacheco, o cara que mais perdeu bolas, ele perdeu 7, o segundo que mais perdeu bolas do time do Fluminense perdeu 3, que foram alguns jogadores ali, ou seja, rendeu muito pouco. Tem um problema nesse ataque aí, que é o Wellington Silva entrou bem pela direita, apesar de jogar pela esquerda, mas o Wellington Silva jogou bem pela direita e Fernando Pacheco joga pela direita também. Jogou pela esquerda nessa partida e jogou mal, perdeu muito ali o corte para dentro. E sem contar também que a velocidade dele na condução de bola, ele gosta de dar tapa conduzindo a bola, foi muito prejudicada pelo gramado também, que ele não conseguia dominar uma bola, né? Chegou a parecer ridícula a atuação dele no primeiro tempo, mas vamos ter calma, né? Vamos conhecendo os jogadores também, não vamos julgar por um jogo contra o Motoclube num gramado horroroso. Do outro lado, o Wellington Silva, bem no primeiro tempo, achei até que não foi mal, mas o bem também é na média, tá? Ele dá o passe para Nenê sofrer o pênalti, ele consegue criar ali algumas jogadas pela esquerda, mas também muito pouco. No segundo tempo sumiu até ser substituído pelo Iago, então não gostei muito da atuação, mas também não chegou a ser um drama, não chegou a ser tão ruim quanto a do Pacheco, não. E no ataque, Evanilson. Recebi algumas mensagens falando: cadê o Evanilson, hein? Rapaz, nem vi o Evanilson no jogo. Evanilson aparece pra mim, pelo menos 3 vezes. Bem claro assim. Primeiro, quando o Fluminense não tá conseguindo imprimir jogada, não tá conseguindo imprimir jogada, ele sai da área, recebe fora da área, corta o zagueiro, dribla, corta pra direita e bate, a bola vai por cima. Aparece depois de uma jogada cá na ponta esquerda, que ele domina, consegue driblar o jogador, ajeitar e tocar para trás para ele poder tentar correr para a área. E uma terceira vez depois que ele é driblado por Marcos Paulo para fazer o 4º gol. Ou seja, Evanilson não está sendo acionado. Esse esquema de Odair Hellmann, ele acaba com o centroavante. E por que ele acaba com o centroavante? Porque os cruzamentos nunca vêm da linha de fundo, com o Egídio e com o Gilberto, e vêm da ponta da área. Nenê cruzou 10 bolas. Foram 4 certas e 6 erradas. Egídio cruzou 2. Olha a diferença. Gilberto cruzou 1, se eu não me engano. Ou seja, os cruzamentos... Nenê não vai na linha de fundo para poder cruzar. Os cruzamentos são do bico da grande área. Isso é o terror pro centroavante. Porque a bola vem dali, o gol tá aqui atrás. A bola vem dali, o centroavante tá de costas pro gol e o zagueiro tá de frente. É óbvio que o zagueiro vai levar vantagem. Se isso não for feito com uma estrutura para poder tirar zagueiro da área, é óbvio que vai levar vantagem. Ou seja, o Evanilson tá sumido? Tá. Mas ele não tá perdendo o gol, porque ele não tá tendo chance. O centroavante, ele não precisa aparecer pro jogo. Aliás, ele precisa aparecer no jogo para poder ser criticado. Precisa aparecer e ir mal. O Evanilson não apareceu. Só como dado também, ele recebeu mais bolas de Digão e Egídio, se eu não me engano. Acho que foi isso. Digão e Egídio em lançamentos, do que bolas de Nenê ou de Ganso que estavam jogando ali na distribuição na frente da área. Ou seja, tá complicado pro cara, né? Ele receber mais bolas de zagueiro no chutão, é óbvio que ele vai ter um desempenho mais fraco. Passando para quem entrou, vou começar pelos mais fáceis de analisar, que no caso é Iago. Entrou numa roubada de bola de Ganso, ele dá um bom passe, Marcos Paulo faz o gol. Ponto. Não tem muito mais o que falar dele além disso, por isso ele está recebendo nota, porque foi um espaço de tempo muito pequeno, não tem muito o que falar. Marcos Paulo entrou, não entrou bem, teve erros técnicos
bobos, mesmo jogando fora da sua posição. Não tem desculpa para erros técnicos, né? Aquele negócio, você vai botar lateral direito de atacante, mas se ele erra domínio, não é, pelo amor de Deus, não é porque ele tá jogando fora de posição. Mas Marcos Paulo entrou e aí nos 10 minutinhos lá que ele jogou de segundo atacante, ele recebeu uma bola dentro da área, cortou, finalizou e fez o gol. Marcos Paulo é segundo atacante, ele não é pontinha ciscador, o Odair Hellmann precisa entender isso. E o outro que entrou foi Paulo Henrique Ganso. Pra mim, eu até botei lá no Twitter que foi o destaque do jogo, muita gente não entendeu. Pra mim o destaque do jogo é porque Ganso é o jogador de maior investimento do Fluminense, estava no banco de reservas e o Fluminense estava perdendo por 2-0 e queriam colocá-lo aos 11 do primeiro tempo. A partir desse momento em que ele entra, e mesmo o Nenê fazendo isso tudo, e o Fluminense muda o jeito de jogar, ele entrou aos 33, ele se torna para mim um dos destaques, ou eu posso usar o termo melhor, a surpresa do jogo talvez fosse Ganso. O Nenê finalizar bem não é surpresa pra gente. O Ganso entrar aos 33 do primeiro tempo, para jogar exatamente como segundo volante. Dessa vez foi didático, ele entrou para jogar quase que ao lado do Henrique. Ser o cara que mais roubou bolas, ser o cara que mais teve interceptação de bola e ser acho que o quarto cara que mais ficou com a bola. Mesmo entrando aos 33 do segundo tempo, ou seja, a bola passou muito pelo pé dele. Mas também o quarto cara que mais... Não, ele foi o quinto que mais ficou com a bola e o quarto que mais deu passes. Ou seja, a bola passou muito por ele e ficou pouco no pé dele, considerando esse tempo. Só pra vocês terem uma ideia, Nenê ficou mais de 7% com a posse de bola e deu menos passes que Ganso, que ficou 4% com a posse de bola. Ou seja, a bola bate no pé de Ganso e sai rápido. Bate no pé de Nenê e fica mais tempo. Então por isso a posse de bola tem essa diferença. Entrou, fez muito bem a função, mas o meio de campo com Henrique, Ganso e Nenê só vai funcionar contra um time de quarta divisão, fraco e ganhando o jogo. Não é o tipo de meio de campo que deva funcionar em mais situações. É óbvio que dentro do Brasileirão pode ser que tenha situação parecida com isso, mas se a gente for parar para pensar exatamente mesmo, no ano passado a gente teve Botafogo, CSA e Goiás no Maracanã dentro da situação. É uma situação muito específica e que a gente não pode levar essa exceção como regra. Sobre o Odair Hellmann, eu comentei muito na análise pocket sobre erros dele. Vai lá assistir, porque esse vídeo aqui já ficou imenso, porque o Odair Hellmann não dá para escalar com os erros que ele tem escalado. A mudança dele salvou o Fluminense, mas mais uma vez, é uma mudança salvando o Fluminense de um erro cometido por ele mesmo. O Odair Hellmann precisa rever muito rapidamente os seus conceitos. Ou então, ele não entra em abril empregado. Quarta-feira que vem tem Botafogo da Paraíba no Maracanã. A gente não é favorito, olhando com os olhos de hoje. Enfim, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!